Nessa noite, eu fui convidado a falar de um versículo. Quem tiver com a Bíblia, se quiser pegar, ou algum aplicativo que tenha, é no livro de Josué. Está no comecinho da Bíblia, depois de Deuteronômio, livro de Josué. Enquanto vocês pegam aí, tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez no grupo? Tem algumas pessoas. Bom, sejam muito bem-vindos. A maioria já me conhece, mas meu nome é Emanuel, tenho 47 anos, sou casado com a Juliana, graças a Deus, me salvou, né? Tenho uma filhinha linda que chama Olivia. Mas eu perguntei se tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje, porque tem um amigo meu aqui, o Renato. Fazia muito tempo que eu não via ele, que eu não servia junto. Gente, pensa num cara que eu gosto. O Renato que está na sanfona. Pessoa maravilhosa. Eu estou tão feliz dele estar aqui, por isso que eu perguntei. Obrigado, velho. Acharam aí? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler para vocês. Diz assim: isto é uma ordem. Sê firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Gente, é um único versículo, mas que forte, né? Isto é uma ordem. Fica firme. Tenha coragem, não tenha medo. Eu sou o Senhor e eu estou contigo em qualquer lugar que onde fores. É muito forte, né? Para eu poder falar um pouquinho mais desse versículo, eu sei que a maioria de vocês já conhece bastante a história de Josué, essa parte da Bíblia, mas pode ser que tenha alguém que não conhece muito. Eu queria só assim colocar em contexto isso. O começo da história bíblica começa nos narrando Gênesis, a criação do mundo, depois fala de Adão e Eva, e ele já vai direto lá para Abraão, onde ele escolhe Abraão para formar um povo. Aquela situação, Deus estava meio assim descontente, que as pessoas que ele criou não se importavam em ter uma vida correta. As pessoas pecavam muito. Então ele falou: olha, eu quero formar um povo. Escolheu Abraão e falou: então a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, todo mundo que for dessa tua geração, você vai formá-los melhor nos meus ensinamentos. Aquilo que eu for te orientando, você vai passar para essa geração. E aí Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, os 12 filhos, que foram as 12 tribos. Só que numa época essas 12 tribos, por conta de falta de alimento, foram para o Egito, acabaram aprisionados lá no Egito. Já era bastante gente, né? Essas tribos já tinham lá mulheres, filhos, escravos. Enfim, ficou todo mundo preso, virou escravo no Egito. Todo esse pessoal que estava formando esse povo de Deus, numa certa ocasião ficou preso no Egito. Tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vô-lo dou, como prometi a Moisés. O vosso território se estenderá desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio Eufrates. Todo o país dos Heteus e até o mar grande para o ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. Tem ânimo, pois, e sê corajoso,
para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Palavra do Senhor. Então agora, deu para a gente entender um pouco mais, né? Que situação que era essa? Olha a responsabilidade que estava ali para Josué. Conduzia esse povo e era muita gente, Tinha se passado 400 anos, você imagina quanta gente, era muita gente. Essa promessa que Deus fez lá atrás para aquele povo, que Moisés foi conduzindo isso até agora, chegou na hora de realizar a promessa, Deus passa a bola para ele. Ele tinha que introduzir esse povo. Mas como é que era isso? Moleza? Era um prêmio que estava dando para ele? Moisés fez tudo, aí na hora de marcar o gol, estava ele e o goleiro, era só chutar? Não era. Tinha que atravessar o rio, mas aquela terra maravilhosa que estava do lado de lá, estava cheio de gente já, né? Ele não chegou primeiro. E um lugar que tem muito alimento, o povo estava também com muita saúde, um povo forte, grande, bem armado, rico. Então não era uma tarefa tão simples. Herdar uma terra prometida, mas tinha que entrar lá e praticamente tomar ela, tinha que lutar, tinha que conquistar. Era uma coisa difícil. Era uma situação difícil que Deus confia a Moisés. Com muita honra, uma coisa de se ficar feliz por ser convidado a conduzir. Mas era uma tarefa difícil. Por isso, Deus, está tendo que falar com força aqui para Josué. Josué, fica firme, tenha coragem, eu estou contigo. Josué já sabia que ele ia enfrentar. Eles já tinham nesses 40 anos ido nesses lugares, né, vasculhar, dar uma olhada, já sabia que a empreitada era osso. Então qualquer um, aliás, das 12 tribos, a primeira vez que eles foram fazer reconhecimento do terreno, eles estavam ainda aqui no Jordão, do lado de cá do Jordão, no deserto, e como tinha as 12 tribos lá, Moisés na época falou assim, escolhe um guerreiro valente de cada tribo, esses 12, vai lá, vai dar uma volta, vamos conhecer esse país aí, esse lugar que nós vamos entrar, ver como é que é. Esse pessoal foi e ficou lá bastante dia lá, porque era grande, né? Viajaram, na época você imagina, se de carro é demorado, imagina, né, na situação da época. Mas viajaram por esse país, ficaram muitos dias lá, analisando tudo. Quando voltaram, dos 12, só 2 falou, cara velho, é o lugar, lá é muito bom, tem umas frutas imensas, saborosas, precisa de ver que lugar bonito, realmente é tudo que Deus nos prometeu. Os outros 10 falaram assim, cara, mó gelada, roubado o negócio, nós vamos morrer tudo. Você vê o tanto de gente que tem lá, bem armado, forte, uns caboclos, parecem uns gigantes, e nós aqui tudo raquítico nesse deserto aqui. Pô, é fria. 10 falou que era fria. Então Josué está aqui, né, nessa dúvida, e aí? Vou levar esse povo lá, se morre todo mundo, a culpa foi minha. Então Deus estava garantindo para ele que essa empreitada ia ser dura, mas que Deus ia estar com ele, que ele podia confiar, que ele podia ter coragem, ser firme. O Senhor dizendo para ele, você não acredita em mim? Então vamos, não vai ser fácil, mas vamos.
E aí Moisés aceita, decide entrar nessa terra prometida, fala com o povo. Todo mundo inclusive já deve ter ouvido falar do cerco de Jericó, né? Tem muita gente que já fez o cerco de Jericó. Esse cerco de Jericó, ele deriva dessa parte. Quando Moisés está entrando, eles vão entrar, se a gente continuar lendo, né, os próximos capítulos, nós vamos entender que a primeira cidade que está nessa região é Jericó. Então é a primeira que eles têm que conquistar. E aí aquilo de eles irem todo dia dar uma volta em volta da cidade, 6 dias seguidos, como é no cerco de Jericó, né? No 7º dia dá 7 voltas, aí toca as trombetas muito forte e os muros caem. E aí eles entram e tomam a cidade. É a primeira conquista dentro desse país que eles vão tomar posse. A primeira é Jericó. Então o cerco de Jericó é daqui. Para dizer o que para nós? Quantas situações que às vezes nós temos que enfrentar, que parece essa, que Deus às vezes está pedindo para a gente ir, mas a gente dá uma olhada e fala, não cara, não vou dar conta, isso é muito para mim. E Deus tentando ali, fica firme, tenha coragem, seja forte. Talvez o próprio Deus nos falando num sonho, ou através de um amigo, nos dando força. Vamos, você consegue. Eu sei que é difícil, mas vamos. E aí, você olha para o tamanho da empreitada que tem ali para frente e fala, não vai dar, cara. Não vai dar. E aí a gente tem que lembrar desse versículo. Seja forte e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo. Eu estarei contigo em qualquer parte para onde vás. Deus nos dizendo para ter mais fé nele, para confiar nele. Mas eu, lendo esse trecho, do 1 ao 9, eu acabei compreendendo uma coisa que eu já sabia, mas que eu acho muito válido falar hoje. Talvez algumas pessoas, assim como eu, que às vezes venho fazer uma pregação, a gente fala de um versículo que é forte, que é encorajador, tal, que é isso que eu estou fazendo agora. E aí eu quero passar uma força enorme, a pessoa quer passar uma força enorme, e esquece de explicar que se não vai ser simples lá na frente, também eu tenho que cuidar de algumas regrinhas para que isso funcione. Talvez para Josué seja mais fácil do que para nós, porque cara, ele colou em Moisés a vida inteira dele. E eu não tive um Moisés. Eu estou com 47, eu tinha 37 quando eu fiz meu acampamento e fui conhecer Jesus. Sabe aquela música? Antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço de contigo andar. Sou bom cantor, né? Mas vocês entenderam. Eu acredito que eu ainda não conheço tudo, mas eu estou lutando tanto para conhecer Ele agora, de andar junto, porque eu o conhecia só de ver falar. Mas do meu acampamento para cá, estou fazendo a minha parte, porque eu não tive Moisés. Eu não sou desde criancinha formado. Talvez você também não seja, irmão. Talvez você também não teve um Moisés para te dar uma força. Você só foi entender que a gente só fez cagada agora. Talvez você está entendendo há pouco tempo ou há 10 anos como eu, não sei quanto tempo faz que caiu tua ficha, que eu não posso continuar aquela vida, que eu não posso persistir naquele erro, naquele pecado. Ou eu mudo ou eu me rebento. Me rebento mais, né? Porque arrebentado eu já estava. Eu que não queria aceitar. Mas se eu não tive um Moisés, se você também não teve, não se preocupa com isso. Porque o que importa
É a minha decisão a partir do momento que me apresentaram ele de perto, que eu conheci, conta daí para frente. Não tem o menor problema o que eu fiz da minha vida, o que você fez da sua, antes de conhecer ele. Mas tem muito problema se agora que eu conheço, eu quiser continuar. Agora eu já não sou leigo, agora eu já não estou cego. Então, se eu não tive o Moisés na minha vida desde criancinha, foi depois de velho que eu vou descobrir, tranquilo. Desde que a partir de agora eu faça a coisa certa. Eu pelo menos procure. Ele viveu 40 anos com Moisés. Eu só estou 10. Quer dizer, eu estou ainda longe de chegar perto de Josué, mas cara, estou tentando. Eu vou continuar tentando. Então com isso eu sou perfeito, eu não erro, pelo amor de Deus. Acredito que sou mais pecador do que vocês. Outro dia eu já contei uma história que aconteceu comigo vindo aqui para o grupo, mas eu gosto de contar de novo, só para vocês entenderem. Porque pegar o microfone e vir falar, para alguns é um martírio, é difícil, para outros é muito fácil. E para mim sempre foi muito difícil. Eu falava, nossa, meu Deus, né, o que eu vou falar? Enfim, sempre foi muito difícil para mim. E mais difícil ainda a hora que eu entendi que eu precisava falar aquilo que eu vivo, porque senão é mentira, senão eu sou hipócrita. Eu preciso falar aquilo que eu acredito, mas que eu vivo. Não que eu sei que é verdade, mas é verdade só para os outros, é verdade para eu colocar no microfone para todo mundo fazer, mas eu não preciso fazer. Só que muitas vezes eu me pego fazendo. Eu estava vindo para cá outro dia, estava com muita pressa, para variar, e no trânsito uma moto me fechou lá. Nossa, chegou no semáforo, eu xinguei o cara de tudo quanto é nome. Baixei o vidro, xinguei tudo aquele motoqueiro lá. Acabei com a vida dele. Abri o semáforo que eu andei, estava aqui já, tipo no Monte Líbano aqui. Nossa, eu andei, veio assim, Jesus. Abaixei o vidro, xinguei tudo aquele cara. Quantos estavam ali do lado, estavam indo para o grupo também. Uma vergonha, né? Aquela vergonha que não tem ninguém te vendo, mas você está quase morrendo. Mas por que eu conto isso? Para ver se eu nunca mais faço isso, né? Para ver se eu melhoro. Eu estou na luta, eu estou tentando, não sou perfeito, talvez eu nunca seja, mas eu vou lutar. Então eu não sei qual é a sua luta, qual é o seu problema. O que importa é a gente não desistir, é a gente lutar. Mas o que eu ia dizer para vocês é o seguinte, que aqui Deus está garantindo algumas coisas para Josué. Está garantindo para ele que se ele não tiver medo, que se ele for corajoso, vai dar tudo certo. Mas como eu já li do 1 ao 9, eu vou relembrar. Que ele fez a promessa que aonde ele tocar a planta dos pés, que ele vai conquistar. Que essa conquista vai ser grande. Que enquanto ele viver, Deus vai estar com ele e ninguém poderá resistir. E que ele vai prosperar e ele vai ser bem-sucedido. Tem uma promessa linda. Mas junto com a promessa, gente, tem umas condições. Não é assim, Deus chega, dá uma promessa dessa. Eu estou dizendo para a gente não ler a Bíblia e entender só o que a gente quer entender. Se eu ler só a parte da promessa e falar, nossa Deus, eu li lá, cara, eu pus o dedo, um dia caiu lá, eu li, e ele falou assim que eu posso fazer o que eu quiser que vai dar certo. Vai, até vai, se eu lembrar de entender como. O que Deus fala para Moisés nessa ocasião aqui? Primeiro que vocês já ouviram, que ele tem que ser muito forte e corajoso. Depende disso. Não é só pôr a cara. Ser forte para quê? Para aguentar o tranco. Vai doer, vai ser difícil. Eu não sei o que é que você tem que enfrentar. Quanto tempo vai durar? Essas batalhas aqui de Josué nessa terra, não foi uma batalha de 3 dias, foram alguns anos de batalha até conquistar toda essa terra. Eu não sei qual conquista você está precisando fazer. O que você veio buscar? Pode ser que não seja rápido.
Por isso tem que ser forte, tem que aguentar. Você vai tomar soco, vai tomar umas rasteiras, vai cair. Levanta e continua na mesma linha, não para, não volta. Ele fala outra coisa: observa cuidadosamente todas as leis que vos deixei. Ele fala assim: Josué, você estava colado em Moisés, e eu dei os mandamentos para Moisés, você estava junto, velho, você conhece. No mínimo, para eu estar com você e você conquistar tudo que eu estou te prometendo, você tem que seguir os mandamentos. Tá a lei, eu passei. Gruda nela, segue. Não te afastes dela, nem para a direita nem para a esquerda. Gente, sabe o que é esse não afaste dela nem para a direita nem para a esquerda? Nós temos uma mania incontrolável de querer ler a palavra de Deus e distorcer ela para a nossa realidade, o jeito que eu preciso entender. Não, Deus falou assim comigo. Ou Deus falou, não, eu li, ó, não, eu tenho certeza que foi isso que ele quis dizer. Eu entorto do meu lado. Gente, Deus não está querendo dar ferramenta para eu me ajustar ou para ajustar a minha realidade na palavra. A palavra é uma só. Josué, está aí a palavra. Cara, guarda a palavra. Não te afaste dela nem para a direita nem para a esquerda. Não queira mudar, cara. É essa. É um tal de pessoas que falam assim: não, mas não é bem isso que ele quis falar. Não é bem assim também. Nós vivemos no ano 2000. Você tem que entender que as coisas mudou. Ele escreveu isso há 2000 anos. Naquela época cabia isso, agora não é mais assim. Eu estou querendo do meu jeito, cara. Eu estou querendo mudar a palavra. Que história é essa de que foi escrita há 2000 anos e que não se aplica agora? Ué, ou você entende, ou você acredita, ou você não acredita. Esse negócio de querer mudar, ajustar o entendimento da palavra para a minha verdade, não sei nem que nome que eu dou para uma coisa dessa, mas não pode. E se Josué não segue a risca, a promessa não se realizaria. Cuida de fazer tudo o que nela está escrito. Esse cuida de fazer tudo o que nela está escrito é que o que eu entendi do que Deus espera de mim na palavra, que eu fale dela, que eu pense como ela, que as minhas atitudes sejam como ela. Não vai adiantar eu ler então a palavra, entender a palavra, não me afastar dela nem para a direita nem para a esquerda, mas não colocá-la em prática. Será que eu tenho colocado a palavra de Deus em prática? O que eu tenho ouvido no grupo de oração, na missa, o que eu aprendi no acampamento, num grupo de oração, num encontro, não sei aonde você tem tido o seu encontro com Jesus, mas à medida de que eu tenho esse encontro, de que eu ouço a palavra, de que eu aprendo alguma coisa, eu tenho colocado em prática. Então o último requisito para Moisés: observa as leis, observa, leia, medite, acompanhe, não se afaste dela nem para a direita nem para a esquerda, mas principalmente coloca ela em prática na tua vida. Então hoje eu te pergunto, como é que nós estamos? Porque essa promessa para Moisés, hoje é para nós, para a gente não ter medo. Não importa qual é o nosso desafio, qual é a nossa batalha que nós vamos enfrentar, o que é que tem do outro lado do Jordão da minha vida? Quantos exércitos tem lá que vão judiar de mim, que não vão deixar eu tomar posse da terra prometida muito fácil? Porque eu tenho certeza que Deus prometeu maravilhas para cada um aqui. Só que à medida de que eu vou tentar buscar essa maravilha que Deus me prometeu, se Ele prometeu eu quero, então quando eu vou,
Assim como lá tinha muita gente que queria destruir esses outros povos que não queriam deixar, quando eu também for buscar a promessa de Deus na minha vida, quando eu for conquistar, vai ter muita gente que vai querer estragar. Ou vão ter situações que vão dificultar. Eu fiz em 2010 meu acampamento, quando eu conheci mais de perto Jesus. E eu era muito vida torta, já contei isso aqui também, não vou ficar repetindo. E o que eu pedi para ele, e ele me prometeu, é que ele ia me dar uma esposa, filhos. Só que eu não tinha entendido que não ia ser fácil. Eu lutei 4 anos, mas lutei com força. Tinha muita situação que queria me derrubar. Só que eu falava assim, eu não quero saber, não vou voltar atrás, eu vou aguentar o que eu tiver que aguentar. Mas tem uma promessa para mim, eu vou buscar. Vou ter uma esposa e filhos? Vai. Então eu vou aguentar o que eu tiver que aguentar, não vou afinar. Agora eu vou ser macho. Porque não dá para mim viver do jeito que eu estava vivendo. Eu não quero mais. Chega. Então eu vou aguentar. Eu não sei como é que vai ser para você. Como é que vai ser a hora que você atravessar esse Jordão? O que está te esperando do lado de lá? Não vai ser fácil. Mas a parte boa é que nós, à medida que a gente realmente tomar essa decisão, a gente pode contar com uma pessoa que nunca perdeu uma batalha. Eu não sei onde você precisa chegar. Eu não sei o tamanho das tuas lutas. Mas eu tenho certeza absoluta que se você tomar a decisão que você quiser e juntar com ele, grudar na mão dele, cara, vocês vão alcançar muito mais do que tinha na promessa. Porque minha esposa, ela é melhor do que o que eu sonhava. E a tua vida pode ser a mesma coisa. Ele sempre me dá mais do que eu peço, mais do que eu preciso. E por isso então eu não erro, ou eu não cometo um pecado. Eu erro e cometo pecado, mas morro de vergonha. Eu morro de vergonha, sério. Porque o que ele faz na minha vida é muito mais do que eu mereço. E o que eu mais desejo nessa noite é que todos nós aqui, que nós possamos experimentar esse poder de Deus, o poder de Jesus nos ajudando a conquistar tudo que a gente precisa, não tudo que a gente quer, porque talvez a gente quer uma coisa que nem vai ser bom, mas tudo que a gente precisa. À medida que eu entendo isso, e que eu deixo Deus ser Deus da minha vida, e que eu confio dele me ajudar, e eu paro de escolher tudo do meu jeito e eu deixo ele fazer um pouco do dele, ou melhor, eu deixo ele fazer totalmente do jeito dele, sai muito melhor do que eu quero, do que eu espero. Talvez demore um pouco, mas vai vir. Se eu aguentar, seja forte, corajoso. Então vai, coragem eu tenho, mas eu não estou muito forte. Cara, aguenta. O tempo nunca é longo. Eu entendi também por que demorou algumas coisas na minha vida. Porque o que eu queria naquela época, se Deus tivesse me dado no primeiro ano, eu demorei 4 anos para conhecer minha esposa. Depois que ele fez a promessa, demorei 4 anos para conhecer. Se ele tivesse feito eu conhecer ela no primeiro ano, eu não estaria com ela. Porque eu não estava maduro, eu não estava pronto. Ele estava me preparando, ele estava me formando. Então não foi muito tempo, foi o tempo necessário. Eu não sei o que você busca, o que você espera. Mas respeita o tempo de Deus. Ele sabe se a gente está pronto ou não. Só aguenta
Só seja forte e corajoso. Amém? Abaixa a cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Como aqui nessa situação, o Senhor Deus do céu Todo-Poderoso, falando com Josué, hoje Ele quer falar conosco. Para que nós também possamos ser mais fortes. Para que nós também possamos ser mais corajosos. Para que nós possamos confiar nessa promessa dEle e confiar que Ele vai realizar. Que Ele me ajude a seguir cuidadosamente as palavras da lei que Ele nos deixou. Que Ele nos ajude a seguir os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Que Ele aumente a nossa fé. Que Ele aumente a nossa esperança. Mesmo que demore, que eu não me desespere ou que eu não desista. O que está além do Jordão é muito melhor do que o deserto que eu vivo agora. Que nosso Deus do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nos ajude nessa travessia. Nos ajude a enfrentar essas dificuldades que virão até eu conseguir o que Ele me prometeu. Que Jesus esteja do nosso lado. Que Jesus nos conduza, nos oriente. E que o Espírito Santo de Deus, como em Pentecostes, que viveremos daqui uma semana, como o Espírito Santo de Deus possa habitar em cada um de nós e fortalecer esse nosso coração e essa nossa mente, para que nós todos consigamos vencer as batalhas e receber as promessas de Deus na nossa vida. Vai fazendo a sua oração e ouça essa música, reze com essa música. Santo